Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos no vídeo dessa terça-feira, se eu não me engano, já me perdi no espaço e tempo. E hoje eu quero comentar o que parece, dentro do que muitos fazem, que é só ler a manchete e não ir a fundo, o que eu recomendo sempre o contrário, uma vitória para o Santos. Só que no momento, na verdade, é um empate e o jogo segue rolando, que é o caso de Everson tentando sua rescisão na justiça junto ao clube. Na última segunda-feira à noite, o processo que o Everson entrou na Justiça do Trabalho da cidade de Santos foi encerrado. E é por isso que foi uma pequena vitória para o Santos. Só que é uma primeira instância. Na verdade, o que o Santos venceu, entre aspas, é levar tal processo ou forçar o Everson a entrar com o processo em outra instância, que é a da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Se esse nome te lembra assim como fez comigo assim que eu li, foi porque o Santos ganhou do Atlético Paranaense nessa Câmara, no caso do Bambu. O Atlético tem que pagar o Santos certa quantia, já não lembro quanto, mas tem aí vídeo sobre isso, depois de vender o Bambu, por ter tirado o Bambu ainda sobre contrato com o Santos. Quando o Bambu já podia assinar um pré-contrato, assinou com o Atlético, foi para lá, o Santos conseguiu nessa Câmara ganhar um valor sobre essa saída do Bambu. O Santos conseguiu o quê? Dei na Gazeta. A Justiça do Trabalho de Santos decidiu manter o contrato de Everson com o Peixe em audiência realizada na segunda. Agora teve o processo extinto sem resolução de mérito. Esse é o detalhe. Sem resolução de mérito. A Justiça do Trabalho simplesmente encerrou esse processo, dando direito ao Everson, e aí por isso que era uma vitória completa do Santos, de entrar na Câmara. O UOL apurou que sim, olha só, o UOL escreve: o goleiro Everson irá recorrer da decisão da Justiça do Trabalho que o manteve jogador do Santos. Como o processo foi extinto, o goleiro entrará com um novo, dessa vez na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, algo confirmado pelo empresário do goleiro. Ao UOL. O segundo parágrafo da matéria é interessante. O juiz Wildner Easy Pancheri não julgou o mérito do caso, apenas extinguiu o processo com base em uma cláusula do contrato de trabalho de Everson com Santos que elegia, mostrava que é a tal da Câmara como o único lugar que pode julgar o caso. Ou seja, na verdade, o caso só trocou de lugar. E o Santos tentou isso para anular o processo. Agora, sem data, sem nada confirmado ainda, o Everson vai tentar a rescisão nessa Câmara, o Santos vai tentar, enfim, se defender da situação de atrasos de salário que o Everson alega. O processo só mudou de lugar, e é por isso que eu estou falando que é um empate. Para não dizer também, né, não só causar tristeza no torcedor que estava empolgado com essa notícia, eu trago dois trechos. O primeiro é do Globo Esporte, que fala o seguinte: o jogador foi condenado a pagar cerca de 400 mil reais aos advogados do Santos. O Santos pelo menos tirou o dinheiro do Everson, digamos assim. E a outra vitória é que o Santos está disposto, é isso na Gazeta, ó, a conversar com o Everson nos próximos dias para definir um caminho a seguir. Porque o Santos quer vender o Everson, tal como fez com o Sacha. Se essas conversas não forem para frente, aí com certeza o processo na Câmara é que vai ser o válido. Ou seja, eu vou reiterar, acho que falei umas 8 vezes, está empatado, o processo só mudou de mãos. A esperança do Santos agora é negociar com o Everson para, amigão, não entra com esse processo não, vamos te vender, senão vai ser julgado lá na tal da Câmara. Empate. Outra notícia interessante a Gazeta traz, e essa eu não vou julgar, vai do seu gosto, é a seguinte: bloqueio do Santos na FIFA, a gente não pode contratar há alguns meses, impede utilização de Jonathan Copete. Entendi. A notícia da Gazeta é o seguinte: o empréstimo do Copete ao Everton do Chile, o qual ele foi dispensado, do Everton do Chile, foi encerrado antes do previsto. Por isso, o contrato precisa ser refeito na CBF. E como o Santos está bloqueado na FIFA, não pode registrar o jogador graças a esse bloqueio, não pode registrar o Copete com um novo contrato. Então o Copete não pode entrar em campo. Até a Gazeta cita, eu até iria utilizar como exemplo, por que o Lucas Braga é diferente? Porque o empréstimo do Lucas Braga à Inter de Limeira foi completo. Então ele pode entrar no Santos sob o mesmo contrato. O Copete não, é um novo contrato que deve ser feito para ele poder jogar pelo Santos. Aí vai de você, não é mesmo? Você acha que o Santos deveria torcer para esse bloqueio acabar e o Copete poder jogar?
ou vai de você achar que o bloqueio veio como algo positivo. Esquece a parte do Copete, agora falando sério. Vocês sabem a minha posição sobre o Copete, eu só estou brincando aqui. O Santos está bloqueado na FIFA e eu acho que é uma coisa boa, não pelo Copete, é uma coisa boa, não boa porque significa que a gente está devendo, mas eu vou tentar passar o lado positivo. É importante que esses jogadores que estão hoje no elenco, principalmente os mais jovens, tenham espaço. E é mais importante ainda que o Santos não crie novas dívidas. Eu vou utilizar um exemplo que eu me recuso a comentar, porque eu nunca comento boatos, mas é um exemplo simples, pelo menos vocês vão identificar facilmente o que eu estou falando. Se o Santos, vai atrás do Casares, o Santos vai pagar uma bolada pelo Casares. Não estou falando de pagar o Atlético, não é isso, não sei quanto seria. Estou falando de pagar salário. O cara não viria por um salário baixo. Se o Santos não, de fato, poder contratar mais ninguém, registrar mais ninguém, significa não pagar salários caros, não fazer contratações caras. Isso é bom para o Santos, que pararia de gastar dinheiro, tal como foi com Cueva, Brian Ruiz, sei lá, o Vecchio, eu estou puxando alguns de memória aí. Pararia de gastar esse dinheiro. Deixa até o fim do ano o Santos bloqueado, porque aí a gente não gasta dinheiro. É importante. Dinheiro de salário, dinheiro de compra. E, mais importante, tem que forçar os meninos a entrar em campo. Tem que deixar o Cuca sem opção de bloquear os meninos. Tem que botar em campo, sim. Acho que está botando pouco ainda, tem que botar mais. Bota os moleques para jogar. O Santos tem que ser forçado a isso, como uma criança de castigo. Você fez besteira o suficiente para a gente mandar fazer alguma coisa. Você vai fazer o que a gente manda. E a FIFA está fazendo isso com o Santos. Deixa bloqueado. É melhor. Ponto. Enfim. Tá bom, né? Tchau.